Fala galera, beleza? Mais um vídeo da Multiboot no canal. Estou aqui para falar sobre a formatação automatizada. A gente já fez a formatação Premium e agora a gente está indo para a automatizada para mostrar para vocês como funciona o processo. Eu fiz o vídeo alguns dias atrás, então eu vou regravar eu narrando ele, explicando passo a passo do que foi feito. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai responder, beleza? Bora pro vídeo. Então aqui iniciando, eu entrei na BIOS do notebook, vou pausar para falar uma questão. Esse aqui é um notebook positivo com 2 GB RAM de memória. Ele tem um processador bem fraco, que é um Atom, então dá para ver que não é um notebook forte. Tem uma questão bem atípica nesse notebook, é que existem vários bloqueios de BIOS para me autorizar a fazer a formatação. Levei bastante tempo, tive ajuda de algumas pessoas do grupo para que eu conseguisse desbloquear a BIOS e as configurações dela para eu poder fazer a formatação. Nesse meio tempo eu errei bastante vezes, tive bastante estresse, fiquei um dia para formatar esse notebook e descobri os macetes dele. Então, além disso, ele é um notebook que tem 32 GB de espaço de disco. Então eu usei a formatação automatizada na compactação extrema de arquivos e tudo que eu pude otimizar, eu otimizei e instalei no pós-instalador só o necessário, beleza? Então aqui na BIOS estou demonstrando o que estava bloqueando, então o que eu desbloqueei para que ele funcionasse, né? E mostrando a seleção aqui do AB Multiboot, colocando ele como prioritário no sistema para ele iniciar. Como poderia aguardar 25 segundos, eu resolvi apertar Enter para ser mais rápido. Esperei carregar um pouco, acelerei o vídeo para que não demorasse tanto, porque o notebook não estava colaborando no momento. E nisso a gente já tem a tela padrão que todo mundo conhece, que é da AB Multiboot. Então eu esperei carregar os utilitários. Ao carregar o AB utilitário, eu conduzi para seleção da formatação automatizada. Aqui na parte de formatação automatizada, ele pede para você selecionar alguns arquivos antes. Então, eu selecionei a ISO que eu queria, lembrando que eu deixei ela em ESD, eu instalei o Windows 11 nessa máquina. Aí ele pede para selecionar o XML, como a AB Multiboot para facilitar a vida de todo mundo já deixou vários prontos. Selecionei só o modo de sistema que era dessa parte ali, então foi a UEFI. E na parte de partições do disco, como era um disco muito pequeno, eu deixei ele formatar a parte total, então eu cliquei em UEFI, partição total do disco. Estou aguardando ele carregar, e aí ele carregou, ele pediu para selecionar o dispositivo que seria excluído, né, o disco, então eu selecionei o 0, que era o único disco que estava disponível para fazer a exclusão e formatação. E aqui é uma tela de algumas configurações a mais que a formatação automatizada dá. Então, só para eu reconfirmar, eu fiz a seleção da parte do boot e já fiz a seleção também de onde eu queria instalar o sistema, mas o AB Multiboot já tinha identificado isso, só estou falando para mostrar para vocês. Na parte de modo, aqui eu selecionei o último, né? Eu selecionei o último porque eu achei que a compactação extrema ia ser a melhor, então eu fui na última. E teria outras opções de mudanças, mas não veio ao caso no momento. E eu cliquei em instalar, onde ele me deu mais algumas opções, informações. Eu somente cliquei em aceitar, eu não fiquei mexendo muito, porque até mesmo eu já tinha perdido muito tempo com esse notebook, então eu só cliquei em aceitar e aguardei o processo ser finalizado. Como ele demorou bastante, eu cortei uma parte do vídeo, porque ia levar muito tempo para mostrar para vocês. A bateria do celular também acabou no meio da gravação, então eu tive que botar para carregar de novo. E aí ele terminou o processo, deu a opção de eu reiniciar, eu vou aguardar ele reiniciar automaticamente, eu deixei ele reiniciar automaticamente. E nisso ele já foi iniciar o Windows já formatado, então rapidamente ele fez as configurações iniciais dele com aquela tela normal e abriu diretamente no usuário. Então, como eu não tinha a questão da formatação Premium, que era a parte que você tem como configurar o usuário, que eu não tive essa opção, né? Que era a formatação automatizada. E ele já entrou na parte do Windows e eu iniciei o pós-instalador. Então, após ele abrir o Windows, eu fui lá, entrei no meu dispositivo, iniciei o pós-instalador, botei para ele atualizar os drivers, botei para ele instalar os programas que eu queria, que foram bem poucos, Google Chrome, WinRAR e o Office, que é uma coisa que o cliente usa no computador dele às vezes, nesse notebook, e deixei ele fazer tudo isso sozinho. Pode ver que ali o ícone da internet ainda não estava conectado,
por causa de falta de drive, de áudio também não. Então assim que ele terminar a instalação dos drivers, o notebook vai reiniciar novamente, logo em seguida que o AB finalizar esse processo. Veja que ele já está reiniciando. E aí ele abriu novamente o usuário, automático. Depois eu fiz uma alteração de nome do usuário para entregar para o cliente, mas foi bem tranquilo. E nisso ele já me entregou o computador já pronto. Eu fiz um teste ali para ver se o Wi-Fi estava funcionando, estava tudo ok. Depois que eu fiz os testes, já finalizei o computador, fechei e entreguei para o cliente. Foi um processo difícil para mim, no caso, porque eu nunca tinha feito uma formatação automatizada. Então, foi algo bem diferente, mas não pela parte da formatação em si. Mas foi difícil porque o notebook da Positivo veio cheio de bloqueios, não era uma máquina rápida. Então eu tive que quebrar muito a cabeça para eu conseguir resolver os problemas. Porém, graças ao grupo também Multiboot, eu consegui resolver de forma tranquila, porque alguns membros me ajudaram. E se não fosse isso, eu tava literalmente lascado. Então, para quem não faz parte do grupo, tem muita coisa lá, muita informação, muita gente querendo ajudar, além do suporte oficial do grupo. Então eu recomendo que acesse o grupo de suporte. E, cara, é isso aí. Valeu!